gente, um aviso. Está disponível a partir de agora no canal da Casa do Saber os cursos que eu dei lá ao longo desses últimos anos. Agora no formato de streaming você pode baixar e assistir o curso sobre Coringa, o curso sobre a arte de amar, o curso sobre psicanálise da existência, sobre o cinema. Tem vários cursos assim que pode ser interessante para quem segue aqui o canal. Então confere lá, Casa do Saber, streaming. O Bully vai colocar aqui embaixo o link de acesso. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta sóbria, clássica, justa, limpa e honesta. Trata-se de Koala. Professor, poderia explicar como a psicanálise se posiciona em relação ao construtivismo? Ela concorda com o papel ativo do sujeito no processo de aprendizagem? Obrigado. Uma pergunta que vai nos remeter assim, a um passeio longo, desde a definição do que a gente pode entender por construtivismo. Modestamente vou tomar esse conceito como referido à herança, e principalmente a herança no pensamento social e na psicologia, principalmente na psicologia do desenvolvimento, do pensamento de Kant. Então a gente tem basicamente duas tradições, né, que vão ler o Kant e tentar pensar como as ideias desse autor, elas de fato replicam a construção, né, a formação, o desenvolvimento da cognição humana, nossa capacidade de pensar, mas também do pensamento moral, se a gente pensa nesse continuador do Piaget, nesse desdobrador do Piaget, que é o Kohlberg. Né? Então vamos acompanhando, né, os trabalhos do Piaget, o nascimento da inteligência na criança. Né? Um trabalho que vai então tentar descrever o que é o pensar a partir das inferências que a criança vai fazendo, a partir dos diferentes estágios, vamos dizer assim, ou diferentes momentos da sua apreensão de mundo. Essa apreensão do mundo, ela, desde o Kant, tem dois pilares. Né? De um lado, a gente vai falar das condições de possibilidade do conhecimento, né? Referidas à sensibilidade, ou à intuição sensível, que é o fato de que o objeto tem que estar no tempo e no espaço. Problema para o Piaget. Como é que a criança cria-se as noções, os conceitos de tempo e espaço? Né? Então, no momento sensório-motor, no momento reflexo, isso é diferente no momento pré-operatório, aí dos 7, 8 anos, que é diferente do movimento no operatório concreto. Né? Quando a gente já tem o que? A noção de estrutura, a noção de conjunto, o INCRA, né? O tempo, espaço e causalidade, que é diferente do operatório formal. Né? Então são momentos que o Piaget foi descrevendo, desse processo de nascimento, né, da inteligência, retomando essa ideia. Olha, a experiência do tempo é fundamental, porque ela vai criando a condição para que a gente intua o que é o objeto. Mas do outro lado, a gente teria então conhecimento como uma articulação disso, né, da intuição sensível com as categorias. As categorias são categorias de entendimento, as categorias são categorias lógicas, são categorias que são imanentes à razão. Então, aí é o modo, a relação, a quantidade e a qualidade. Tá? Piaget vai estudar isso, vai dizer, olha só que interessante, como uma criança ela vai construindo o seu pensamento a partir de dois processos fundamentais, né, que ele chamou de assimilação e acomodação. Você assimila a partir de problemas que você coloca para o objeto, problemas que você coloca para o seu próprio processo de pensar, né, o seu próprio processo de representar o objeto, e à medida que esses problemas vão sendo assimilados, né,
e produzindo reacomodações na estrutura cognitiva do sujeito, o sujeito também se transforma. Né? Então esses estágios são mais ou menos, né, modos de estruturação do próprio sujeito. O conhecimento para o Kant se dá a partir de esquematismos. Né? Você apreende o objeto e junto com a apreensão do objeto se constrói um esquema. Esse esquema, a noção de esquema é muito importante, porque é no esquema que as diferentes funções superiores, as funções psíquicas, são integradas. Então a memória, a imaginação, o pensamento, a linguagem, a percepção, tudo isso se junta numa apreensão unitária do objeto. Né? Por isso, gênese das estruturas lógico-elementares, outro trabalho importante do Piaget. Ele vai dizer, essas estruturas, elas transformam e negam aquela posição anterior do sujeito na sua relação de esquematização do objeto. Nesse processo, portanto, vai ser crucial a formação do símbolo. O Piaget vai estudar que cada um desses momentos, no fundo, corresponde a momentos diferentes de operação simbólica. Tá? Ou pré-simbólica, depende de como você considera o que é esse simbólico. Bom, a formação já remete, né, a essa ideia de que o símbolo é ao mesmo tempo um operador sobre o objeto, né, uma forma de apreender o objeto, de assimilar o objeto, mas também de reestruturar o conjunto das nossas representações e as estruturas que organizam essas representações em unidades cada vez mais complexas. Né? Então a gente tem essa ideia, né, do Piaget e Wimhelter, né, o desenvolvimento das quantidades físicas na criança. Né? São experimentos, são estudos, vamos dizer assim, em que você vai percebendo como a criança produz equivalência. Como uma criança, por exemplo, resolve o problema da um tubo elevado e fino, cheio de água, você joga água num balde extenso e pergunta para ela, em qual das duas tem mais água? Ela pode dizer, essa aqui, porque ela é mais comprida que a outra, porque ela associa, né, a noção de quantidade com a noção de forma. Quando ela desassocia, ela pode dar um passo, vamos dizer assim, de integração simbólica. A gênese do número na criança, outra incursão do Piaget, que tem o mesmo horizonte, né? Na medida que eu incorporo concepções mais apuradas, né, mais lógicas do que é um número, eu vou me distanciando da associação do número com a coisa, do número com o objeto. Tá? Também em a construção do real na criança, a gente vai ter as reformulações que a gente tem na ideia de realidade, na ideia de extensão, né, na ideia de permanência, na ideia de existência na criança. Bom, vocês podem perguntar o que isso tudo tem a ver com psicanálise. Foi um grande modelo, né, para a aprendizagem, para o entendimento do que é a alfabetização, para a organização de currículo, para a exposição da criança a certos problemas. Né? O que as pessoas assim desconhecem ou acaba sendo uma coisa meio anedótica é que o Piaget, em primeiro lugar, ele foi analisante, né? Ele participou da Sociedade Psicanalítica da Suíça, e foi paciente de Sabina Spielrein, e o seu método clínico, né, baseado em perguntar para a criança por que isso acontece, como você está pensando, e que a representação que a criança faz, né, da sua metacognição, a representação que ela faz de como acontece o conhecimento, interfere no próprio processo de conhecimento. Então o sujeito não é uma tábula rasa, o sujeito ele é ativo no conhecimento. O conhecimento é uma construção, uma reconstrução que ele vai fazendo do mundo. Né? Não é assim, o mundo está posto e a gente injeta isso na criança. Não, a criança ela precisa reconstruir o mundo ao seu modo e ao seu tempo. É uma ideia, né? Quer dizer, é um método ligado à associação livre, ligado a perguntas mais ou menos regradas,
que vão então expondo o sujeito ao seu próprio processo de assimilação e de acomodação, a sua passagem, né, do sensório motor para o pré-operatório, para o operatório concreto, para o lógico formal. A gente poderia dizer, a epistemologia freudiana, ela em grande medida é compatível com Kant, né? Inclusive os problemas epistemológicos que o Freud se colocava são problemas de chave kantiana. Por exemplo, o inconsciente não admite negação. Portanto, a ideia de morte não vai estar no inconsciente, portanto, a ideia de tempo não vai estar no inconsciente. Então, o inconsciente, a rigor, não é um objeto que pode ser propriamente conhecido. Não é isso que a gente faz, né? É dobrar o sujeito para uma operação de autoconhecimento. Como a gente poderia dizer assim, na perspectiva construtivista, conhecimento e autoconhecimento, elas caminham juntos, né? É isso que torna esse sujeito um sujeito ativo, né? Um sujeito ativo que vai apurando suas representações sobre o mundo e sobre o outro. Qual é o ponto de divergência, vamos dizer assim, né? Porque no fundo há uma aproximação, né, entre a maneira de conhecer da psicanálise e a maneira de conhecer do Kant. Temos esse livro, né, que é do Leopoldo Fulgêncio, que vai mostrando como o método freudiano ele trabalha com analogias da experiência, né, tal qual o Kant colocava e tal qual o Piaget desenvolveu, desdobrou e verificou no desenvolvimento infantil. Bom, onde é que começam as separações, né? Na ideia de que o inconsciente, a relação com o inconsciente, ela progride não pela primazia do processo cognitivo-racional, né? Isso também acontece, mas por operações desejantes. Ou seja, a gente diria contra a tradição construtivista do Piaget, né, e do Kant, que o reconhecimento precede o conhecimento. O conhecimento ele sempre comporta uma dimensão projetiva. Acho que o Piaget vai concordar com isso, mas não só, né? Por quê? Porque os objetos para a psicanálise também não são inertes. Não é só o sujeito que é ativo. Os objetos também são objetos desejantes. E isso vai, vamos dizer assim, introduzir uma tensão entre o construtivismo e psicanálise, porque vão aparecer hipóteses psicanalíticas no Freud, nos outros autores, que vão dizer assim, olha, nós temos elementos que são, assim, constitutivos. E esses elementos constitutivos, e constituição e construção são em certa medida opostos, nos fazem pensar um sujeito primariamente do desejo. E em função do desenvolvimento, podemos falar assim, do desejo, que se colocam então questões epistêmicas, inclusive se coloca o desejo de aprender, tão importante para o Piaget. Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim, não, mas isso é uma versão muito simples do construtivismo, porque há o socioconstrutivismo, né? Construção social, a construção do pensamento e da linguagem, a construção social do pensamento, de Lev Vygotsky, da escola russa. Uma boa síntese vocês vão encontrar nesse livro do Val Sinner. Eu tive a oportunidade de conhecer o Val Sinner em Istambul, né? Uma conferência brilhante dele. Depois a gente discutiu justamente sobre assim, como o Vygotsky, em certa medida, vai radicalizar a importância da intersubjetividade dentro do conhecimento, vai introduzir a ideia de que o conhecimento ele está atravessado por mediações que são sociais e que portanto, há uma dialética primária. A gente vai encontrar isso também num autor como Vallon. Há uma dialética primária entre o sujeito e o outro, da qual o processo de aprendizagem, principalmente o processo de aprendizagem formal, né, nas escolas, nas instituições,
enfim, isso vai alterar, né? Isso vai reger a possibilidade do conhecimento. Então não temos apenas estruturas transcendentais, né? Espaço, tempo, modo, relação. Existem estruturas sociais que interferem no nosso processo de conhecimento. Essas estruturas, por exemplo, podem ser estruturas de classe, podem ser estruturas de gênero, podem ser estruturas de raça, podem ser estruturas de etnia. Vamos lembrar que o Vygotsky, né, ele fazia essa famosa incursão pelo sul da União Soviética, aí nos anos 20, nos anos 30, mostrando e entendendo, né, a transculturalidade do processo de conhecer. Ele não se opõe frontalmente ao Piaget, né? Mas ele é uma espécie de subversão de certos princípios kantianos que estão aí no construtivismo, com uma versão assim marxista ou hegeliana, né, do que é conhecer se descentrar também, né? Encontrar no Fanon. Conhecer é encontrar alteridades, é expandir a sua zona proximal de conhecimento, é também desequilibrar-se, né? Conhecer é conhecer aquela irredutibilidade do outro. Conhecer é negar, né? Então a gente pode dizer que isso estava no Piaget, mas estava assim como um momento, né, do seu progresso de assimilação, que é um movimento, vamos dizer assim, afirmativo do sujeito. Vocês vão dizer, mas e a psicanálise? Sorry, but Vygotsky, junto com Luria, esse grande fundador, né, da neurociências contemporânea, fundaram a Sociedade Psicanalítica de Kazan. Tcharam! Então... Sorry, but Vygotsky também era um grande leitor do Freud, traduziu Além do Princípio do Prazer, em 1920, para o russo, né? Antes que isso estivesse disponível em outras línguas ocidentais, né? O Vygotsky entendia que elementos estavam sendo deixados de lado pelo Piaget, por exemplo, a força da interação, né, com o outro no processo de conhecimento, poderiam ser reintroduzidos a partir também então da hipótese aí do inconsciente, da hipótese da pulsão, da ideia de que saber e prazer são processos que vão em conjunto. Então, eu diria, há um largo debate, né, da psicanálise com o construtivismo. A gente poderia dizer também com correntes que advém do construtivismo, como o interacionismo simbólico, né, do Goffman, do George Herbert Mead, né, que no fundo vão tematizar, né, outros modos de relação entre a consciência e a simbolização. Esse é um problema primário lá no Lacan. Né? Você pega os primeiros seminários, a discussão entre Melanie Klein e Anna Freud pode ser inteiramente recapitulada à luz da problemática construtivista. Né? Da problemática do realismo das figuras parentais, da problemática da conquista da realidade e dos processos de simbolização. Né? À medida que você progride na construção da realidade, você depende de formulações e reformulações sobre o símbolo. Mas na medida que você progride na simbolização, a realidade também se transforma junto com esse processo. Né? A gente poderia falar de como isso está referido, né, todo o construtivismo, ele tem também uma versão na filosofia da lógica. Né? Então, Brouwer, o intuicionismo, Rating, né, e os conceitos básicos, né, da lógica, simetria, reflexividade, associacionismo, comutabilidade, né, vão encontrar, vamos dizer assim, um modelo de formalização intuicionista que vem então do Kant, que vem também e que se associa com a filosofia do desenvolvimento, com a psicologia do desenvolvimento do Piaget. Um outro debate interessante, né? Porque aí a gente vai dizer assim, não, mas o Lacan, ele quando foi falar em formalização, às vezes parece que ele está usando noções intuicionistas. Mas ele declara outras tantas vezes a sua filiação ao projeto formalista, né, do Hilbert.
vamos dizer assim, é uma recusa completa da ideia de que a noção de número tem alguma relação com a experiência das unidades concretas e empíricas. Né? Grande problema aí que a filosofia da lógica contemporânea parece ter encontrado soluções assim mais interessantes. A gente poderia também olhar para o debate sobre o construtivismo nas artes, né? Então a gente tem Rodchenko, a gente tem Tallin, a gente tem o construtivismo russo, né, do Dziga Vertov, da teoria da montagem, né, que a gente vai ver lá no Eisenstein, né, que é uma bonita comparação, né, com o Piaget. Então aí construtivismo quer dizer assim a construção de um novo homem, quer dizer a construção de uma nova sociedade, quer dizer a construção de uma nova linguagem. Né? Como a gente vê lá nas estruturas, né? Helicoidais do Tatlin. Em oposição a um construtivismo, por exemplo, que a gente vai encontrar no pop americano, no Roy Lichtenstein, no Andy Warhol, né, onde a ideia de construção ela é mais plástica, ela está basicamente dependente dos opositores do construtivismo, né, o naturalismo, o realismo, a filosofia, vamos dizer assim, dialética, as ontologias mais duras, né, com os quais, então, a gente pode então resituar também o debate psicanalítico. A psicanálise entende que o construtivismo radical, né, o construtivismo social radical, que está por trás de muitas teorias críticas, né, ele apresenta algumas dificuldades quanto o pensamento sobre o objeto, né, sobre a resistência do objeto, inclusive sobre como o objeto ele é simultaneamente social, sexual, simbólico, mas também ele é um certo fracasso da nossa apreensão empírica, como talvez Piaget duvidasse, mas também como talvez a escola do socioconstrutivismo coloque problemas e dificuldades. Então está posto aí um conjunto de autores, né, uma introdução a essa escola de pensamento tão nobre, tão importante, e algumas relações com a psicanálise. A gente poderia dizer assim, também as revisões que a gente vai vendo dentro da psicanálise, Bion, por exemplo, é uma reconstrução crítica do Kant. É um tipo de construtivismo, mas é um construtivismo, vamos dizer assim, combinado com toques, vamos dizer assim, de vitalismo que torna essa concepção interessante. No Winnicott a gente também vai ter um tipo de construtivismo, muitos aproximam o Winnicott como uma espécie assim de entre o Piaget e o Vygotsky, né? É um autor que vai se apoiar fortemente na experiência transformativa da criança, né? E de como os nossos modos de sofrimento, eles são inibições, eles são retenções, eles são fixações em modos de relação, Vygotsky, mas também em modos de apreensão do objeto, né, Piaget. Tá aí dado o recado, começo de conversa, vamos ver se vocês gostam, vem novas perguntas, mais assim, detalhadas para a gente aproximar e diferenciar psicanálise e construtivismo. Por hoje é só. Queronta Movebo está aqui construindo a sua canoa para o nosso próximo passeio.